Bom, hoje nós vamos apresentar sobre o sistema de condução GDC, especialmente sobre uvas para processamento. Essa apresentação está sendo realizada para a matéria de horticultura geral da Universidade Federal do Paraná, onde os acadêmicos integrantes do grupo são eu, Andrei Dorigan, o Gabriel Zanfrilli e o Guilherme Dias. Então, nós temos então como conceito desse sistema, primeiramente, o que significa GDC, né? Do inglês Geneva Double Curtain, que se faz referência à aparência da vegetação descendente formada a partir de dois arames de sustentação, ou seja, uma planta é orientada, então, em sentidos opostos, onde irá formar, irá se separar em duas cortinas de folhagens, onde na tradução, então, dessa sigla ali, seria cortina dupla, né, dessas folhagens que é formada na lateral. Então, a concepção do sistema de condução GDC foi, então, dobrar o comprimento do cordão, ou seja, do braço, né, grosseiramente, do braço da planta, por unidade de área, ou seja, permite explorar mais e produzir mais por unidade de área. Nesse sistema, então, é recomendado para variedades vigorosas a serem submetidas à poda curta. Sendo assim, esses sistemas, então, não são indicados para todos os tipos de cultivares, né, de uva. Então, nós temos que os mais indicados são as cultivares rústicas, né, que têm, então, o seu hábito de crescimento prostrado e principalmente destinados ao processamento. Já cultivares com hábitos de crescimento ereto ou semi-ereto não são indicados para ser utilizado nesse sistema de condução. Então, nós temos como vantagem desse sistema, então, principalmente, aumento da exposição foliar à luz, consequentemente, esse aumento da exposição aumenta a taxa fotossintética, devido à área explorada dessas folhas. Consequentemente, esse aumento de taxa fotossintética atua diretamente, então, na melhoria da produção, também na qualidade, né, do produto final e também na maturação da uva, né? Estudos mostram que essa grande intensidade, exposição à intensidade luminosa de radiação melhora a fertilidade das gemas, bem como a germinação das mesmas. Além disso, esse sistema, então, possibilita, então, a mecanização, com utilização de maquinários de porte relativamente médios a pequenos, que vão atuar diretamente, então, no manejo dessa cultura. Dentro do manejo, então, nós podemos destacar as várias pulverizações de inseticidas, fungicidas, alguns casos que podem ser feitos, então, a poda mecanizada e a colheita também. É um sistema que tem um investimento inicial relativamente baixo e quando comparado, então, ao sistema latada, ele necessita muito menos de mão de obra, né? Essa é uma das grandes vantagens, porque se você for ver hoje o principal gargalo de culturas que precisam de mão de obra, é achar elas, né? Então, é uma grande facilidade ter redução dos mesmos. Consequentemente, diminuir os custos também, porque quando se acha mão de obra, tem um alto valor agregado, né? Então, falando um pouquinho sobre a construção do sistema GDC, né? Então, um arranjo espacial que mais se adapta seria, então, de 3 metros entre linhas por 2 metros entre plantas, dando em torno de 1.600 a 1.700 plantas por hectare. Então, com esse espaçamento, que nem o Andrei disse lá anteriormente, facilita o manejo, a cultura pode ser mecanizada, podendo então entrar com a aplicação de inseticidas, fungicidas, herbicidas, além de poder entrar então com a aplicação tanto de macronutrientes como micronutrientes, tanto via foliar como via solo, né? E cada linha deve ter em torno de 100 metros de comprimento
e os postes devem ser posicionados a cerca de 6 metros de comprimento de distância de cada um, certo? Esses postes, eles podem ser tanto de concreto como de eucalipto tratado, sendo que os mais internos, eles devem medir em torno de 2,50 metros e diâmetro de 13 a 16 centímetros de diâmetro, no caso. Já os de fora, eles têm que ter 1 metro a mais, tem que ter 3,5 metros e o diâmetro de 15 a 18 centímetros, na parte de cima, né? Então, esses postes, eles devem ser fincados, então, deixando em torno de 2 metros acima do solo. Na parte de cima, então, será colocada aquelas travessas, cerca de 1,20 m de comprimento, né, deixando espaço, então, em cada lateral e em cima, para não, deixando em torno de 10 centímetros, para não ocorrer, então, a rachadura e, consequentemente, a quebra desse sistema. Então, os arames de sustentação devem ter a bitola em torno de 2,10 milímetros. Eles devem ser galvanizados devido à força que eles vão fazer, né? Então, eles são passados pelos furos feitos nas extremidades, deixando, então lembrando, deixando em torno de 10 centímetros ali da lateral da travessa para não correr de rachar e quebrar. São esticados, então, por catracas, também de um material resistente e galvanizados, para não ocorrer, então, que a chuva oxide essa peça. Então, também tem um terceiro fio, que é utilizado, então, para amarrar esses tutores, essas plantas que estão em formação, né? Então, é passado em torno a esse fio abaixo da travessa, cerca de 25 centímetros. Ele só tem a função mesmo de complementar a formação da planta, né? Segurar ela para formar. A partir do momento que essa planta formou, pode ser retirado, então, esse arame. Esses arames de sustentação que são fixados nas travessas, eles devem ser bem esticados para manter uma altura, depois da planta formada e produzindo, cerca de 1,80 m do chão. Por quê? Porque se acontecer esse embarregamento, pode ocorrer da planta arrastar no chão e ser acometida, então, por patógenos, algumas doenças e afins, né? Então, para fazer esse sistema ficar assim, cerca de 1,80 m do solo, você pode tanto estar esticando os fios, como posicionando umas estacas de madeira no fio. Pode ser, então, de madeira normal, bambu e outros tipos e afins, para que não ocorra, então, o contato da planta com o solo. Aqui na condução das plantas no sistema GDC, após formados, então, as mudas, né, os enxertos das variedades que se deseja, essas mudas transplantadas para a área, seguindo o espaçamento aí, conforme o projeto, na concepção original, né, do sistema GDC, o que é escrito na literatura, recomenda-se, então, que cada planta seja formada apenas em um fio de arame, né? Ou seja, na prática, as plantas seriam formadas com dois braços, seguindo o fio ali de condução das plantas, mas então seria uma planta para cada fio. Nesse sistema, necessita então de um maior número de mudas, se for pensar assim no aproveitamento desse fio de condução. Então, pensando aí numa melhor forma de aproveitar esse sistema de dupla cortina, pensou-se então num método um pouco mais utilizado, que seria um sistema em que forma um H, né, visto de cima, né? Então, nesse modelo mais adotado aí, que seria o formato como comentado, de H, o mesmo modelo, da mesma forma, feitas mudas, os enxertos, enfim, e após escolher a cultivar, essas mudas sendo transplantadas, elas vão precisar crescer até o fio de sustentação, né? Até o arame de fixação, o tutor, como comentado antes. Essa planta, ela crescendo, né? Escolheu-se o broto mais vigoroso. Ele cresceu até o arame de sustentação. Ali é feita uma poda, né? Após, deixa-se crescer 40 centímetros, mais ou menos em torno de 40 centímetros acima desse tutor. É feita uma poda ali para que brote novos ramos. Esses ramos, então, primários, né, são conduzidos em direção oposta para os fios de condução mesmo, onde são
podados novamente, após eles ultrapassarem os 40 centímetros dos fios laterais de condução. Então, os novos brotos, os brotos secundários, são conduzidos novamente em direções opostas, formando de certa forma, assim, visto de cima, o H, né, mais usual, onde uma planta, então, ela forma, então, utilizado, então, 4 ramos, né, 4 braços dessa planta, para, então, a formação da cortina dupla. Então, aí, visando a questão de se aproveitar melhor esse sistema, com a utilização desse sistema em que 4 braços são adotados para cada planta, ou seja, uma planta ela é conduzida para os 2 fios laterais, menos plantas são utilizadas, né, em uma área. Também tem esse sistema aí que forma um Z visto de cima. Esse sistema, as plantas somente, o que muda é que as plantas vão ficar com os ramos um pouco mais espaçados, né? Enquanto no sistema ali de H seria em torno de 1 metro de distância uma planta da outra, esse aí vai ser em torno de 1,25 centímetros a distância, aumentando, de certa forma, acaba ficando um espaçamento um pouco maior, né? Utiliza-se até menos plantas por hectare, aí, vista dessa forma. E seria isso, então, a forma de condução das plantas, né? Tá aí as nossas referências, a gente agradece aí a compreensão, e é isso. Obrigado.